Fala pessoal! Neste vídeo eu vou explicar o passo a passo de como montar o meu setup, a metodologia que eu uso para fazer análises na plataforma TradingView, tá? Falando um pouquinho da metodologia que eu uso, ela é dividida em duas etapas basicamente, tá? Primeira etapa, Leading Analysis. O que é isso? Análises antecedentes. Ela nos permite fazer algumas previsões, interpretações de Elliott Waves e previsões a respeito da movimentação de preços, tá? Segunda etapa da análise é a análise de confirmação, tá? Nessa etapa da análise eu uso alguns indicadores e principalmente Price Action, tá? Através dos candlesticks. Joia? Bom, aqui está a minha tela. Especificamente, na primeira parte, na primeira etapa da análise, eu uso o gráfico de barras, tá? Esse é o tipo de gráfico que eu uso, porque o importante para mim não é enxergar, mas abertura e fechamento do candle, né? Enfim, da barra. O importante para mim nessa etapa da análise é enxergar a estrutura de preço, tá? Da formação das ondas. E nessa etapa da análise, eu uso principalmente dois tipos de análise, que é a análise de Elliott Waves, com essas ferramentas aqui embaixo, tá? São estudos, na verdade, né? E também Fibonacci, tá? A Fibonacci, análise de Fibonacci, não necessariamente com esse instrumento, né? Com esse estudo, esse é um estudo de retração. Eu tenho também um outro estudo que é o FIB 360, um indicador que eu mesmo desenvolvi. Mas, enfim, ele serve principalmente para identificar zonas de confluência, tá? FIB 360 é esse indicador aqui. Então, feita esta análise, né, tanto Fibonacci quanto Elliott Waves, entendendo a estrutura, é possível eventualmente prever, interpretar a estrutura de preço e tentar prever, né, trabalhar com cenários para a movimentação do ativo que eventualmente vai acontecer. Tá? Então, esse é o intuito dessas duas análises, certo? Essas são algumas ferramentas que eu uso nesse tipo de análise. Eu chamo essa tela, esse layout, de GPS. Tá? Então, vamos renomear aqui, tela GPS. Por que GPS? É uma referência, de fato, ao sistema de posicionamento global, né? Porque o que me interessa é o posicionamento, é o que está acontecendo no preço atual em relação à estrutura como um todo, tá? Certo? Então, é entender a estrutura e em qual contexto a movimentação de preço atual está acontecendo. Então, essa é a primeira parte da análise, a primeira etapa da análise, da metodologia que eu desenvolvi. Segunda etapa da metodologia é através da tela de confirmação, tá? Então, premissa, a gente saiu dessa tela aqui com cenários, né, prováveis para movimentação de preço, a gente vem para a tela de confirmação, tá? Confirmação é uma análise, traduzindo para o português, lagging analysis, né? É uma análise atrasada, certo? É atrasada, por quê? Porque aqui a gente vai analisar, a gente quer confirmação de que aquele cenário inicialmente projetado na tela 1 está acontecendo ou não, certo? Nessa segunda etapa de análise, eu uso gráfico de candlesticks. Por quê? Porque o que interessa para mim é candlesticks e barras são muito semelhantes, eles têm as mesmas informações, que é a abertura, fechamento, máxima e mínima daquele determinado período. Tá? As informações são as mesmas. Só que nos candlesticks, no gráfico de candlesticks, fica mais fácil observar o price action, ou seja, o comportamento do preço em determinadas regiões de preço. Tá? Então é por isso, para análise de price action, eu uso candlesticks. Bom, primeira coisa, determinar a tendência nesse tempo gráfico. Então, eu uso, primeiro de tudo, médias. Tá? A média que eu uso aqui no TradingView, você vai encontrar como CAMA, tá? Que é Kaufman Adaptive Moving Average. Tá? São médias móveis adaptadas, elas consideram volatilidade no cálculo. Tá? Deixa eu tirar aqui o cruzamento só para não poluir a tela. Eu uso o período default delas, que é o de 10 e 24, tá? Então fico com uma rápida e uma mais devagar, joia?
Segundo tipo de média que eu uso é a VWAP. VWAP é uma média ponderada pelo volume. Ela é importante porque preço médio ponderado pelo volume, tá? Então essa é a segunda média que eu uso. Ela já vem por padrão com uma banda. Eu não uso a banda. Eu uso simplesmente a média ponderada pelo volume, tá? Então ela dá um senso de direção também para a movimentação do dia, tá? Terceiro indicador importantíssimo, principalmente para análise de price action, volume. Volume. Por que o volume é importante? Porque movimentos de tendência, eles tendem a ser confirmados pelo alto volume de negociação, tá? No meu gráfico, já tenho aqui uma média plotada, que é esse sombreado aqui atrás, uma média de 10 períodos, tá? Adicionalmente, para análise de volume, eu também ploto uma Bollinger Bands aqui. Deve ser diferente do que é o comum de utilizarem por aí, mas eu uso essa Bollinger Band no volume. Posso usar com 20 períodos? A gente pode ajustar o período da Bollinger Band de acordo com o ativo, a volatilidade de cada ativo. Eu uso com 1,5 desvios padrões. E aqui no TradingView, a gente muda aqui a fonte para volume. Então tá lá, estado no volume, tá? Existe uma facilidade também, porque o que me interessa aqui nessa Bollinger Band é o limite superior da Bollinger Band, tá? Então, eu coloco ela diferente. Com 20 períodos, pode ajustar, dependendo do mercado, né? 20 períodos é o default da ferramenta, mas você pode ajustar, tá? O que é isso importante? A Bollinger Bands muda essa banda superior, ela contém 1,5 desvios padrões da média do volume de negociação. Então a gente consegue verificar aqui períodos em que é basicamente o mesmo uso da média, tá? Só que baseado em desvios padrões, a gente verifica momentos em que o ativo teve uma negociação além do esperado, tá? Esse gráfico ele mostra um mercado numa zona de consolidação, tá? Mas de qualquer forma, os grandes volumes que estão fora da banda, eles se destacam no meio da zona de consolidação nesse caso, mas de fato é o que forma tendências, né? Então a gente quer ver barras, price action, né? A análise das barras dos candlesticks, juntamente com volume fora da média, tá? Acima da média, né? Na verdade. Então esse é o outro indicador que eu uso. Aqui no TradingView a gente também encontra os próximos dois indicadores que eu uso, que é o Composite Index e o IFR, tá? Composite mais RSI. RSI é o IFR, só que está escrito em inglês, tá? Cada indicador desse, ele fornece uma leitura diferente, tá? Do mercado. O IFR é um indicador que ele é normalizado. O que isso quer dizer? Ele oscila entre 0 e 100. Ele não consegue escapar dessa banda, porque na fórmula dele, ele trabalha entre o 0 e o 100, tá? Diferentemente disso, o Composite Index, ele não é normalizado, ele flutua livremente, tá? Composite Index, majoritariamente para detectar momentum no mercado, né? Momentum é a aceleração do preço, tá? Então, Composite, principalmente para momentum e divergências de topos e fundos, tá? RSI, ele ajuda na contagem de ondas de Elliott, né? Na interpretação da estrutura de preços, para a gente chegar a uma conclusão a respeito da estrutura, né? Na contagem de ondas, e também ajuda a determinar tendências. Como? O RSI, o IFR ajuda a determinar tendências. Bom, notem que existem duas bandas aqui no IFR, tá? Banda pontilhada aqui atrás, no background, e banda contínua. Quando o mercado está numa tendência de alta, ele tende a trabalhar dentro das bandas contínuas, entre as bandas contínuas, tá? Mercado em tendência de baixa usa as bandas pontilhadas, tá? Nesses dois indicadores eu também uso médias móveis,
Tá? Essas médias são importantes também para a gente verificar a posição do indicador em relação às médias. Tá? São médias simples. No Composite, 13,33 períodos. No RSI, né, que é o IFR, são 9,45 períodos. Tá? Então é importante salientar isso. Como eu construo as bandas no IFR? A gente pode vir aqui pelo menu e construir por aqui, plotar manualmente cada barra, cada linha horizontal, tá? Então, as linhas com as bandas pontilhadas, que são as bandas da tendência de baixa, níveis 20, 25, 60, 65, tá? Níveis da banda contínua, ó, linha contínua, tá? 35, 40, 75, 80, tá? Facinho, é só configurar o indicador, ele já vem com os campos para configurar. E essa é a segunda etapa da metodologia. Tá? Então é aqui que a gente identifica eventuais oportunidades e gatilhos de entrada, né? Mediante análise principalmente de price action com autorização com alguns filtros, né? Que são os indicadores, tá bom? Espero que tenham gostado do conteúdo. Bons negócios a todos!